Ô Edu, aqui eu quis trazer você para a gente abordar uma nova vertente, uma nova roupagem das apostas esportivas, porque querendo ou não, eu acredito que existe um elo, né, voltado à parte psicológica e também com a parte de investimentos esportivos. Eu queria que você falasse como é que uma pessoa que ela é viciada em apostas esportivas, a pessoa que ela é viciada em jogo, como é que o cérebro se comporta nisso e como é que as pessoas podem sair de uma situação de vício quando ela entra na questão de aposta ou qualquer outro tipo de vício que ela venha a ter. Você pode contar um pouquinho pra gente com a sua experiência, passar para o público que está assistindo a gente agora? Lógico, meu caro. Então, assim, primeiro, o que é um vício, né? O vício nada mais é que é um super hábito, né? Então, quando você realiza determinados comportamentos com uma frequência, né, e uma intensidade com bastante intensidade, isso acaba influenciando para você desenvolver um vício, né? Aí o que é o vício? É uma liberação de um neurotransmissor que a gente chama de dopamina. E às vezes essa dopamina você consegue ela em doce, às vezes você consegue ela em outros vícios também. E aí a partir do momento em que você libera a dopamina, o seu cérebro ele começa a ficar meio que viciado nessa substância. Então, por exemplo, vou dar um cenário. Então, uma pessoa que ele é viciado de repente em jogos de aposta. De repente. Primeiro, ele tem um estímulo, né? E aí esse estímulo ele pode ser interno ou externo. O externo é através de alguma pessoa ou alguma coisa que ela viu e tudo mais. E interno pode ser um pensamento dela ou alguma emoção que ela está sentindo. A partir desse estímulo, aí ela vai ter um pensamento, né? Por exemplo, eu vou começar a apostar. Aí ela tem um comportamento, muitas vezes impulsivo, né? E esse comportamento impulsivo, ele é reforçado mediante uma emoção favorável, positiva, vamos colocar assim, né? Que é, por exemplo, quando a pessoa ganha pela primeira vez. Aí ela, nossa, ganhei e tudo mais, né? Aí aposta de novo, aposta de novo, aposta de novo. E aí isso vai virando um certo vício. Então o vício nada mais é que um comportamento que mesmo que tenha consequências negativas, a pessoa ainda continua fazendo, sabe? Ela está se machucando. Então, por exemplo, ela faz aposta, ela perde, aí ela vende o fogão, ela faz aposta de novo. Aí ela perde. Aí depois ela chega e vende, sei lá, a cama dela. Aí perde de novo. Então ela está tendo vários prejuízos e mesmo assim está tendo esse comportamento, né? Muitas vezes essa questão mais impulsiva. Mas essa questão do impulso, quando a pessoa tem a atitude de vender algo dentro de casa para apostar, isso tá ligado, que nem você disse, com a dopamina. Isso. Por quê? Porque acontece um grande nível de dopamina no corpo da pessoa e ela não consegue ficar sem? Ou como é que cientificamente isso acaba acontecendo? Para que a galera que está nos acompanhando possa entender de uma maneira um pouco mais científica, do seu lado como psicólogo. Tá, então assim, primeira coisa é que existe duas áreas do cérebro que libera dopamina, que é a área tegmental ventral, né, e a substância nigra. Ela fica, quer ver, ó? Ela fica nessa parte. Trouxe até um cérebro pra mostrar. Ele pegou de um cara ali fora. Fica exatamente nessa área aqui, né? Então você libera substância, né, na área tegmental ventral. Aí vai liberar para essa região mais ou menos aqui, né? E aí você começa a liberar dopamina. Aí a dopamina é como se fosse realmente uma questão de vício, né? Que você começa a ficar motivado. É a motivação para você buscar prazer. Então, por exemplo, a partir do momento que você começa a liberar dopamina aqui, o seu cérebro, você vai modulando ele, porque o cérebro é plástico, né? Então você consegue modular ele. E a partir do momento em que você começa a liberar essas substâncias, você modula a motivação que você tem para você buscar prazer nessas questões. Entendi. Entendeu? Entendi. É por isso que, por exemplo, muita gente fala assim, Edivan, eu sinto uma vontade de apostar, mas não pelo resultado, é pela sensação de estar apostando. Exatamente. É por isso? Exatamente. A sensação, porque assim, a partir do momento... É a mesma coisa de um doce, né? Quando você experimenta um doce, cara, é um doce maravilhoso, né? Você vai ficar com aquela sensação. E a partir do momento em que você tem aquela sensação, você vai querer buscar mais vezes por aquilo, porque nenhum doce sacia você como saciou aquele, entendeu? Então, por exemplo, às vezes você vai passar perto do lugar onde vende e tudo mais, às vezes você pode até tentar buscar outros doces, mas o seu cérebro não vai se saciar como aquele, então vai ser somente aquele, né? Mas é o que eu falei, principalmente quando ou você tem uma experiência muito boa,
Ou quando você conhece alguém muito próximo de você, que teve uma experiência muito boa também, aí você fala, mas eu vou ter essa experiência. Porque aquele fulano lá, meu amigo e tudo mais, teve essa experiência, foi muito bom, ele fala com muito prazer sobre aquilo, e o seu cérebro começa a ser influenciado, né? Que a gente pode até associar como que a gente chama de efeito de manada. Então quer dizer que a influência de um ambiente ou pessoas pode fazer com que a gente fique viciado em algo? 100%. Caraca, 100%, velho. cara. 100%. Que doideira, mano. Sério. Então, assim, às vezes, tipo, você... O fato de você estar em um ambiente, Edivan, que já tem pessoas ansiosas, a probabilidade de você ser uma pessoa ansiosa é quase que 100%. Às vezes você pode ter, tipo, uma mãe, um pai, um irmão, um tio, um amigo que mora com você, sei lá. Às vezes o comportamento dele pode influenciar na ativação do seu cérebro. Por isso que a gente é muito modulável, né? Ou moldável ao ambiente. Se o ambiente é o que a gente chama de não suficientemente bom, né? Ou não favorável para você desempenhar atividades executivas do seu cérebro, você acaba tendo uma probabilidade maior de você ter atitudes impulsivas. Caraca, velho, sensacional isso.